eu voltei 7h19. É hora de falar de quê? De eleições 2024. Começou! Eleições 2024, Arapuã e Band. Nossa escolha é você. Como diz no interior da Paraíba, no sertão, começou, é na Vera, é pra valer. Bom dia, Cacá, bom dia, tá tudo Bruno bem? Pereira, bom dia pra você, bom dia meu amigo. Os amigos e as amigas que estão acompanhando o Tribuna Livre. Começou de fato a campanha eleitoral. É pra valer. É pra valer, mas antes da gente falar propriamente do assunto, Bruno, deixa eu trazer um fato de ontem à noite, é que o candidato do Podemos à Prefeitura de João Pessoa, Rui Carneiro, registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil. Ele denunciou que teve um evento de pré-campanha que seria realizado ontem à noite, impedido pela ação de traficantes. Essa atividade seria realizada com representantes da cultura em um circo, no bairro do Cristo Redentor, aqui na capital. Mas, de acordo com o candidato, essa ação, essa atividade precisou ser cancelada porque por ordens, né, de uma facção criminosa que atua ali na região do Cristo Redentor. No evento estava programada a participação de mais de 10 grupos culturais, como alaúças, escolas de samba, quadrilhas juninas, grupos de teatro e de dança, que iriam apresentar suas reivindicações ao candidato do Podemos, Rui Carneiro, que registrou o boletim de ocorrência denunciando a ação do crime organizado, Bruno. É a alegação de Rui, que não é a primeira vez, inclusive ele já fez um discurso da tribuna da Câmara dos Deputados, ele que vem a ser deputado federal, apesar de estar licenciado, alegando da tribuna também essa questão dessa dificuldade de transitar em alguns bairros de João Pessoa devido à presença do crime organizado e organizações criminosas e facções que fecham com determinados candidatos e impedem a presença de adversários para o exercício da atividade política, o que preocupa. Inclusive, hoje pela manhã ele vai fazer uma entrevista, vai fazer um pronunciamento hoje pela manhã no Empresarial aqui da capital, 10 horas da manhã, o horário marcado, e ele vai dizer os novos rumos da campanha depois desse episódio de ontem à noite. Isso mesmo. Agora sim, Bruno Pereira, a gente fala da propaganda eleitoral. Começou, entre as novidades, a proibição a proibição das fake news. Não é tão novidade assim, né? Mas existe um combate mais firme com relação a isso. Jaime Andrade tem as informações. Propaganda eleitoral, onde você pode se manifestar, pode haver divulgação na internet. Mas para falar sobre esse assunto com mais propriedade, eu estou aqui com o advogado Jonathan Pontes, que é advogado eleitoral. Então, Jonas, a partir de amanhã, o que o eleitor já pode fazer e os candidatos também? O que é possível fazer? Todos os atos de campanha, comícios, carreatas, passeatas, distribuição de panfletos, de santinhos, de adesivos, tudo isso está regulamentado por uma norma, a resolução 23610 de 2019 do TSE. Ela estabelece, por exemplo, para você que tem um carro que deseja colocar um adesivo do seu candidato, você pode preencher na parte traseira do carro, o adesivo tem que ser microperfurado. E na lateral, no capô, no máximo um adesivo com meio metro quadrado, por exemplo. Isso está determinado na norma. Então, assim, existem várias e várias regras, todas elas estão estabelecidas, mas, como eu falei, de fato a campanha começa. Agora, existe também uma questão importante para você estar nos assistindo, é o direito de prioridade. Vou dar um exemplo, se eu quero fazer um grande ato no mercado da Torre, eu preciso comunicar à Polícia Militar, preciso comunicar através de um aplicativo chamado Agenda Rua, para que não haja conflito nem confronto entre 2 ou 3 ou mais coligações rivais. Um outro ponto importante, mas que a gente precisa destacar em relação à propaganda, eu acho que esse ponto, pelo menos para mim, ele foi uma alteração positiva, foi a proibição da circulação de carros de som. Não há possibilidade mais da propaganda volante. Aqueles jingles o dia todo, que era de 8 da manhã até 10 da noite, passando com um barulho ensurdecedor. Qual é agora a regra em relação aos carros de som? Eles podem ficar sonorizando comícios. Parados, o carro de som parado lá, tem um decibel em relação à legislação ambiental. Esse carro tem que estar habilitado, um motorista habilitado, o carro tem que estar regulamentado pela SUDEMA, um motorista com, enfim, todas as regras e, além do comício, ele parado sonorizando o comício, ele pode estar também acompanhando uma carreata, acompanhando uma... Desde que o candidato esteja presente, né? O candidato tem que estar presente, bem observado. Essa é uma regra que começou a partir de 2020, foi mantida em 2022 e também está mantida para 2024. E aí um outro detalhe também que eu considero muito importante é a situação das redes sociais. Você tem que ter, quem está nos assistindo, muito cuidado, principalmente com a divulgação de notícias falsas, as chamadas fake news. E por que isso? Porque você pode ser responsabilizado criminalmente
se agredir alguém, por exemplo, atribuir um fato criminoso, caluniar um candidato ou uma candidata. Você pode ser representado também eleitoralmente. Sua propaganda pode ser considerada irregular e você ter que pagar à Justiça Federal, caso a Justiça Eleitoral é um ramo da Justiça Federal, e ficar com o nome sujo, enfim, uma série de complicações. Então, muito cuidado em relação a isso. A grande questão, Bruno Pereira, nem é mais tanto a fake news, né? É a tal da inteligência artificial. Inclusive, existe uma orientação do Tribunal Superior Eleitoral dizendo o seguinte: você pode até usar a inteligência artificial na campanha, desde que você diga que aquele conteúdo que está sendo veiculado seja produzido por inteligência artificial. Vou tacar um outro eixo da nossa entrevista, foi quanto à questão também de carro de som. Eu adorei essa, Inclusive, tem muita gente que ainda que está em dúvida, que não compreendeu. Só para deixar claro para você, eleitor, enfatizando, carro de som está proibido, carro de som, aquele carro de som todo dia na sua rua. Vote no candidato Enchendo lá, o saco vote no ali, candidato. né? Carro de som só pode ser utilizado em atividade de campanha com a presença do candidato. Como é que é isso? O candidato A hoje vai fazer um evento em Cruz das Armas. Uma caminhada quando lá ele pelo estiver bairro. lá, o candidato estiver lá, a presença dele, o carro de som pode rodar o tanto de tempo que ele estiver lá. Quando o candidato sair, Acompanhando o candidato. encerra o carro de som. Então, em qualquer lugar do Brasil, a lei é assim. Presença, você pode dizer, Bruno, mas está tendo um comício aqui hoje com carro de som. Está Pode. tendo porque o candidato está lá. Precisa de som. Sem o candidato, não pode. Pois é, tem que estar acompanhando o candidato. Uma caminhada, Isso. uma Comício, carreata, passeata, né? motociata, um ato público, uma visita. Mas o carro de som aleatoriamente ali Não sozinho, pode. rodando pelo bairro ali, acabou-se. E com a conclusão ontem, Bruno, do prazo para registro de candidaturas para as eleições deste ano, a Paraíba conta com 10.076 pedidos de registro, sendo 520 para prefeito, 520 para vice e 9.036 para vereador. De acordo com o sistema Divulga-Can de Contas do Tribunal Superior Eleitoral, João Pessoa tem 6 candidatos a prefeito, 6 a vice e 441 a vereador. Já já explico esse sexto candidato. Campina Grande, o segundo maior colégio eleitoral do estado, tem até agora 6 candidatos a prefeito, 6 a vice e 352 a vereador. Nos demais colégios eleitorais, Santa Rita tem 6 candidatos a prefeito, 6 a vice, 280 a vereador. Bahia, 4 a prefeito, 4 a vice, 189 a vereador. E Patos, fechando aí o grupo dos 5 maiores colégios eleitorais da Paraíba, tem 4 candidatos a prefeito, 4 a vice e 154 a vereador. Bom, eu disse que João Pessoa tinha 6 candidatos a prefeito de João Pessoa. É porque no último dia do prazo, ontem, o PCO, Partido da Causa Operária, registrou a candidatura do servidor público Camilo Duarte para concorrer a prefeito de João Pessoa. O candidato tem 41 anos, disputa a prefeitura da capital pela segunda vez, a primeira foi em 2020. Ele também concorreu à Câmara de João Pessoa em 2004 e 2012 e à Câmara Federal em 2010 e 2014, não tendo sido eleito em nenhuma ocasião. A chapa do PCO, sem coligações, tem como candidato a vice o estudante Val Alves. De acordo com Camilo Duarte, que declarou à Justiça Eleitoral não possuir bens, a candidatura dele foi aprovada durante a Conferência Nacional do Partido no último dia 21 de julho. É o que eu chamo, Bruno Pereira, de candidato Kinder Ovo, que foi uma surpresa para todo mundo, a candidatura do Camilo do PCO. E o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba alterou o horário de funcionamento a partir de hoje devido ao período eleitoral. Até o dia 31 de outubro, o TRE funciona do meio-dia às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. A Secretaria do Tribunal e as zonas eleitorais vão ficar abertas aos sábados, domingos e feriados em regime de plantão, das 3 da tarde às 7 horas da noite. É isso, Bruno Pereira. Amanhã eu tô de volta. Amanhã não, segunda-feira. Tô de volta aqui no Tribunal. Rapaz, conhecido como depois de domingo. Mas depois do domingo, exatamente. E convidar todo mundo para ligar o radinho. Quando é 9h25, liga o radinho lá na 101,1 MHz, 101.1. Tô lá na Band News FM João Pessoa. Eu e Sabrina Barbosa, inclusive, vou receber um advogado eleitoral hoje para tratar exatamente o que pode e o que não pode nessa campanha eleitoral que começa hoje. 9h25 na Band News FM, conto com Grande todo abraço, mundo. tudo de bom, bom final Bom fim de semana. Vai pra Ibiara ou não? Vamos rodar pela Paraíba. Muito bem, vou pra aproveite, Campina curta. Grande, vou pra Cajazeiras, vou a Souza também. Grande abraço. Amanhã, Sertão da Paraíba. Vou estar por aqui na região metropolitana também. Vamos rodar pela Paraíba para sentir como é que tá o clima. Gente, é hora de saber as novidades do grupo